Olá, turma, tudo bem? Nós vamos começar hoje, o nosso estudo sobre os conteúdos na disciplina de metodologia da alfabetização, de língua portuguesa e literatura infantil. Eu estou muito feliz que vocês tenham aderido ao grupo. Nós precisamos, implementar ferramentas que sejam possíveis de agregar conhecimento e que nos aproximem um pouquinho mais, E para isso, encontrei esse meio que eu acredito que seja o mais favorável para todos, tanto para mim quanto para vocês. Então, lá no Moodle, que é a nossa ferramenta principal, que é por onde nós iremos compartilhar esse material, certo? Não sei se vocês já conseguiram dar uma olhada, mas eu disponibilizei textos obrigatórios e atividades para 2 semanas. Então, na semana 1, eu coloquei lá a apresentação da semana, que é a orientação da equipe técnica de tecnologia da informação que nós façamos. Não é Covid, tá? É alergia. E assim, tem lá também o nosso roteiro de conteúdos do módulo, certo? E tem o texto obrigatório número 1, Esse texto obrigatório número 1, ele trata de quê, tá? Ele está dizendo, é um texto teórico, tá? Foi retirado de um texto, de um manual de alfabetização, que depois eu vou tirar uma foto para vocês, para quem quiser futuramente, ter acesso a esse material, dar uma olhada. Na internet eu não tenho ele hoje, Mas assim, tem o material, é meu, o livro, então quem quiser até pegar emprestado, me disponibilizo, Desde que volte, porque assim, livro hoje é raro, nós temos que emprestar sim, mas ele precisa voltar, Então assim, esse material ele é muito rico porque ele traz desde a história da alfabetização, até meios de você alfabetizar a criança, de forma com que ela consiga se apropriar do código da língua, dos fonemas, sem que ela seja massacrada, torturada e tal. Por que você tá falando isso, Porque assim, hoje se nós formos pensar em realidade de educação, infelizmente, ao meu ver, eu, Jéssica, nesses meus 10 anos de trajetória pedagógica, sinto muito, pela educação estar como está, sabe? É um cenário triste, por quê? Porque nós não sabemos o que estamos fazendo, com nossas crianças. Por que você diz nós? Porque eu sou educação, vocês são educação agora, Então, se nós somos educação, nós fazemos parte de tudo isso. Por isso nós estamos tão desvalorizados, por isso as pessoas elas não conseguem entender o valor do professor hoje dentro da sala de aula, porque o todo deixou chegar a esse ponto, Estamos tão preocupados em fazer com que crianças leiam, com que elas tenham acesso a inglês, a novas tecnologias, que nós esquecemos de respeitar as suas fases do desenvolvimento. Isso é muito importante. Vocês já estudaram lá na Psicologia do Desenvolvimento no módulo 1, que toda criança, todo ser humano, ele precisa ter suas fases do desenvolvimento respeitadas, Então, se eu não respeito essas fases, se eu não respeito o limite biológico e cognitivo da criança, eu estou massacrando ela, estou torturando ela. Então, é o primeiro ponto, sabe, para vocês, enquanto profissionais da educação. Eu quero marcar o meu aluno pelo amor ou eu quero marcar o meu aluno pela dor, Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos esses dois poderes. Nós temos o poder de marcar pelo amor e marcar pela dor, Então agora eu queria propor uma atividade, uma brincadeira, na verdade, para vocês, tá? Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, pegassem um papel e pegassem um lápis para mim.
tá? Nós vamos brincar de professor e aluno agora. Eu vou ser a professora e vocês vão ser o aluno, tá? Então, cada um vai ter um tempinho aí, pegue seu papel, tá? Enquanto isso eu vou organizando aqui o material. Pegue um lápis ou uma caneta, o que você achar melhor, tá? E aí nós vamos fazer a brincadeira assim. Eu vou fazer um ditado, tá? Eu vou fazer um ditado, porque eu preparei para fazer essa aula hoje, eu quero fazer um ditado. E eu vou falar palavras e vocês têm 2 minutos para escrever todas as palavras, tá? Só que hoje eu decidi que eu quero fazer um ditado diferente. Então eu quero que vocês escrevam essas palavras que vou dizer em chinês, tá? Escrevam a palavra em chinês. Então, vamos começar? Ah, não, professora, não reclama, vocês conseguem, tá? Nós já trabalhamos isso antes, então agora eu quero que vocês escrevam as palavras em chinês. Quem não sabe, escreve do jeito que sabe. Combinado? Vamos lá. Quero que vocês escrevam aí. Número 1. Prontos? Bola. Bola. Número 2. Café. Número 3. Chocolate. Todos estão terminando? Conseguiu? Conseguiu, Joãozinho? Conseguiu, Mariazinha? Acelera, acelera. Vamos lá. Última palavra. Bigode. Bigode. Em chinês, valendo 10, tá? Porque é a avaliação. O que vocês acham disso? A professora ficou louca? Pirou? Surtou? Tá achando que nós somos quem? Onde já se viu? Pediu uma coisa que nós não conseguimos fazer, né? Ou, milagrosamente, tem alguém aqui que sabe falar chinês. É isso que acontece quando nós pedimos para nossa criança de 5 anos escrever palavras, né? Porque na nossa cabeça, quando nós não temos compreensão do processo de alfabetização, escrever é algo tão normal, porque para nós é normal, né? Nós escrevemos com facilidade. Então, por que para eles é tão difícil, né? Então, agora, eu gostaria que vocês lembrassem um pouquinho de como que foi lá a alfabetização de vocês. Se vocês têm alguma memória marcante, e aí eu quero que vocês coloquem aqui para mim, tá? Eu quero que vocês coloquem se vocês têm algum fato, alguma coisa que aconteceu quando vocês eram criança que marcaram vocês ou pelo amor ou pela dor, tá? Que fizeram vocês quererem estudar mais ou que causaram um bloqueio em vocês, tá bom? Então essa também é a nossa próxima atividade. Eu quero que vocês coloquem aqui, tá? Por quê? Nós somos influenciadores de crianças pequenas, né? E existem hoje os influenciadores digitais, existem hoje as pessoas do marketing, as pessoas da economia, as pessoas da medicina, os tralalá, os bambambam, os dandandam. Nós somos influenciadores de crianças pequenas. Nós somos formadores de pequenos seres humanos que terão uma vida inteira pela frente, né? E assim, eu falo que isso é extremamente importante. Entender qual é a minha função dentro da sala de aula é extremamente importante, né? Eu me lembro exatamente do dia em que eu entendi qual era a minha função, né? Eu comecei muito nova a faculdade, eu comecei a faculdade com 17 anos, eu sempre fui precoce, né? Eu sempre gostei muito de estudar, então os meus pais, eles sempre, assim, foram me colocando, sempre estudei em escola pública, né?
entrar na faculdade de pedagogia não era a minha primeira opção. Meu sonho mesmo era ser psicóloga, mas por conta dessa aceleração de querer começar e de não ter disponível na federal na época, não ter disponível em outras faculdades quando eu terminei o ensino médio, surgiu essa oportunidade da pedagogia, né? E aí eu entrei porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Eu já trabalhava desde os 13, né, cuidando de crianças. E assim, foi quando eu entendi de que eu podia ir para a psicologia de outra forma, né? E eu adentrei o caminho da educação. Não me arrependo de forma alguma, me encontrei, me apaixonei. Só que esse estalo de qual era a minha função dentro da educação, como professora, como formadora do ser humano, ele só aconteceu quando eu comecei no estágio, né? E não no estágio obrigatório da faculdade, porque eu entrei na faculdade e 3 meses depois eu já consegui uma bolsa, aquele Vale Universidade, sabe? Para conseguir estudar, conseguir bancar a faculdade, né? Porque na época a federal estava em greve, a federal passava por um momento bem complicado, então não era uma opção fazer federal, né? Ainda mais para a área da educação. E assim, eu me lembro que eu estava dentro da sala de aula, eu tinha uma turma de primeiro ano, né? A professora faltou no dia porque a mãe dela faleceu. E aí eu me vi ali com aquela responsabilidade nas mãos, as crianças olhando para mim e me dizendo o que que nós vamos fazer. E foi, eu lembro que foi um dia bem conturbado porque eu não esperava, eu não estava preparada, né, para aquele momento. Eu não tinha feito um planejamento, eu era só uma estagiária. E aí eu me vi com muitas crianças ao meu redor, gritando, chorando, pedindo, exigindo algo de mim que eu nem sabia o que era, né? E antes disso eu já tinha trabalhado bastante tempo, sabe? Perdida, brincava, rolava, corria, fazia jogos, atividades, mas não sabia exatamente qual era a minha função social enquanto profissional, enquanto professora. E aí nesse dia uma criança me perguntou algo e na tentativa de contornar aquele tumulto, eu fiz ele sentar em roda e eu comecei uma brincadeira simples de forca, me lembro até hoje. E aí eu escolhi a palavra pato, né? Nós cantamos uma música e aí nós brincamos para ver qual palavrinha nós íamos formar. E aí as crianças fui conduzindo a atividade numa naturalidade e eles foram conseguindo entender o que eu queria. E aí uma criança vira professora, eu sei o que está escrito aí. Uma turma de 6 para 7 anos. E eu falei, o que está escrito aqui? Tá escrito, ó, P com A, você falou que, ó, é pá. T com O, tô. Tá escrito pato, professora. Você me ensinou. Naquele momento eu entendi, sabe? De que eu era aquela pessoa que iria abrir as portas do mundo para aquelas pessoinhas tão pequenininhas. E de que eu tinha essa ferramenta na minha mão, né? Nós achamos que nossa profissão é tão desvalorizada, mas é porque nós não valorizamos ela, né? E depois desse dia eu comecei a estudar muito sobre alfabetização, porque eu queria ajudar mais, eu queria que eles conseguissem mais, eu queria que eles gostassem, eu não queria que eles sofressem. E desde então, essa trajetória pela alfabetização foi vindo de forma que as crianças foram gostando de ler, gostando de escrever. Eu sempre respeitei esse processo biológico delas, né? Sempre consegui entender de que nenhum aluno é igual ao outro, de que não adianta eu querer aplicar a mesma prova e todos terem o mesmo resultado, porque cada criança é única, né? E nós precisamos respeitá-las. Então, assim, quando a gente chega com um planejamento totalmente amarrado, totalmente engessado numa sala de aula, e nós colocamos muita expectativa sobre ele, nós vamos falar sobre isso também, nós nos frustramos, né?
E o professor hoje, ele precisa lidar com frustrações. Por quê? Porque há duas opções quando você se frustra com a falha do seu planejamento, ou com a mudança dele, né? Ou você consegue ser flexível naquele momento e planejar situações alternativas para contornar aquela dificuldade, ou você fica totalmente frustrada, desanimado, cabisbaixo, triste, sabe? E aí você desconta nos seus alunos, né? Essas duas opções, elas são caminhos bem diferentes. Que se você for pelo primeiro caminho, você vai mostrar para eles como lidar com uma frustração, de que dá para a gente encontrar formas alternativas e chegar ao nosso resultado, né? Ou que você não consegue e de que você é um ser que fica congelado, estagnado e reflete isso neles, né? Então, assim, tudo que hoje um professor faz dentro da sala de aula, ele é um espelho para o seu aluno, né? Por que você está falando de tudo isso, sendo que nosso conteúdo é alfabetização? Porque tudo isso acontece dentro do processo de alfabetização, né? Tudo isso acontece dentro da sala de aula. Então eu acho que hoje os cursos, as oficinas, as universidades, lógico, não estou generalizando, turma, tá? Pelo contrário, eu acho que hoje já melhorou muito da época que eu estudava, né? Eu acho que hoje isso já está ficando mais evidente. Mas assim, nós precisamos ter a noção do todo. Educação não é só, alfabetização não é só entrar na sala e ensinar qual é o B com A, né? Quando eu falo de alfabetização, eu estou falando de conhecer o meu aluno. Então, esse é o primeiro passo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês alguns marcos para que a gente vá conseguindo conversar sobre isso, né? Porque assim, o que eu preciso saber quando eu vou alfabetizar uma criança, Jéssica? Eu preciso primeiro fazer uma avaliação diagnóstica dela, né? Então, se eu tenho uma turma com 30, eu vou ter que fazer a avaliação diagnóstica deles. Então eu vou colocar no meu planejamento dessa semana que segunda-feira eu vou fazer a avaliação de todas as crianças. Vai dar certo? Não. Não, por quê? O que é uma avaliação diagnóstica? Você vai preparar uma atividade, né? Geralmente a gente utiliza uma atividade de folha, né? Em que tem lá, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, tá? Escreva o nome, escrita espontânea, que nós chamamos, né? Então, escreva o nome dos seguintes objetos. Você pode classificar por categoria, então você pode colocar: hoje vamos escrever nome de objetos de materiais escolares. Ou hoje nós vamos escrever nomes de frutas, nome de animais, tá? Seja o que for. Então, você vai ter que sentar com no máximo, 2 crianças, né? Dá pra fazer com mais, Jéssica? Dá. Só que os bichinhos são tão espertos que eles vão colar um do outro. Então, como que eu sempre fiz? Sempre sentei no meio, colocava uma criança aqui, colocava outra criança aqui, né? Colocava uma prancheta no meio, porque eles amam isso, eles amam não poder olhar do coleguinha. E aí eu dava, explicava a atividade e dizia: agora é com vocês. Agora a Jéssica quer ver o que você sabe. Não tem certo nem tem errado. Isso é muito importante, tá? A confiança, o vínculo. Quando eu falo de vínculo, eu estou dizendo que seu aluno precisa ver que você não é a bruxa do 71, que você é a autoridade da sala, que você está ali para ajudá-lo, para desenvolver habilidades nele e que ele pode confiar em você. Isso é vínculo, né? Vínculo hoje é extremamente importante dentro da sala de aula e principalmente no processo de alfabetização. Porque se você for fazer essa atividade com as crianças, né, essa avaliação diagnóstica, e você não tiver vínculo com o seu aluno,
Ele não vai conseguir. Porque o que você está pedindo para ele? Você está dizendo, João, eu quero que você, que não sabe escrever ainda, que não conhece as letras, que não sabe os sons, eu quero que você coloque alguma coisa aí nesse papel. O que você faria? O que você fez na hora da atividade das palavras em chinês? O que você sentiu? É isso que ele vai sentir. Então, o que tem que acontecer? Ele tem que olhar para você e dizer assim, é um teste. Ela tá brincando comigo. Então eu vou colocar um monte de bolinha aqui porque ela vai ficar feliz comigo. Já sei. E aí o Joãozinho vai encher de bolinha lá na vaca. Ou ele não vai colocar bolinha nenhuma, ou ele vai colocar as letras do nome dele, porque ele já sabe o nome dele. Ou ele vai colocar o desenho de uma árvore. Ou ele vai fazer um monte de palito. Ou ele vai escrever vaca, porque ele já está muito à frente da turma dele. A mãe dele já moeu ele em casa e ele já sabe escrever vaca. Então tudo isso pode acontecer, sabe? Ser professor, ser alfabetizador é lidar com o inesperado, né? É você planejar e colocar lá no seu planejamento só a primeira direção. Então você coloca lá a setinha inicial. Vou começar de tal. O resto você deixa em branco, porque você vai alimentando no decorrer. O João vai colocar um monte de bolinha. A Maria vai colocar o A e o A, porque ela já conhece a letra A, porque a gente já brincou na música da Dona Aranha, né? Ou o Pedro vai colocar um monte de letra gigante, porque vaca é grande, sabe? E se você pedir para escrever formiga, ele vai colocar um monte de letra bem pequenininha, porque formiga é pequenininha, entendeu? Isso são fases que nós vamos estudar. Quem já conhece sabe do que eu tô falando, né? Hoje eu quero que vocês compreendam mais qual é esse processo, qual a nossa função enquanto alfabetizador, tá? Hoje é para vocês se sensibilizarem, para vocês pensarem no que essa criança sente. Eu quero que vocês entendam o que ela sente, porque é horrível. Eu sempre falei para os pais, é horrível, é horrível. Primeiro ano é o pior ano da vida de uma criança. Por quê? É quando ele passa ele tá naquele processo da primeira infância, onde ele rompe a barreira do bebê e ele vira criança. Então ele já está dando um salto do desenvolvimento, né? E nesse salto do desenvolvimento, nessa descoberta do novo, do todo, do meio, ele vai começar a estudar em uma escola, porque tem criança que nunca foi à escola, né? Eu tenho que ter isso em mente. Tem criança que vive na escola desde os 4 meses, mas que brincou tanto até agora que quando você começa a falar para ela que ela precisa escrever, ela entra em pânico, né? Então, eu tenho que saber quanto doloroso é para esses pequenos o primeiro ano, né? E quão assustador é professor do primeiro ano, né? Dei aula para o primeiro ano 6 anos. 6 anos. Então, assim, é maravilhoso dar aula no primeiro ano. É lindo dar aula no primeiro ano. Você se sente totalmente gigante. Eles te amam porque eles começam a conseguir coisas que eles nunca conseguiram. Então, assim, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer os meus alunos, 20, 30, 40, passarem por esse processo tão doloroso de forma natural, né? Brincando. Então, essa é a palavra, tá? Nós vamos brincar de aprender. Porque se eu brinco, eu estou dizendo o que para eles? De que por mais que ele não vai ficar só brincando como ele ficou até agora, esse ano nós iremos brincar de coisas novas. Então nós vamos brincar de ler, brincar de escrever, né? E isso é maravilhoso, né? Prof, se ele ainda não sabe ler,
E se eu tenho que ensinar esse código para ele, que materiais eu posso utilizar, né? O que eu posso utilizar para ensinar esse aluno? Posso usar brinquedos, posso usar rótulos, posso utilizar objetos, caixas lúdicas, tudo, tudo. Por quê? Tudo tem nome, tudo se escreve, né? Eu acho que a prática, né? O conhecimento social prático, ele é totalmente válido, porque a criança consegue chegar na casa dela, olhar ao redor e dizer, né, que isso aqui tem um nome, certo? Isso é um objeto e ele tem um nome, né? Ele vai falar para você creme, certo? Ou se for uma pasta de dente, ele vai dizer pasta de dente. Ele vai pegar isso daqui e você vai falar assim, o que que é isso, João? Livro, né? Ele sabe que isso é um livro, né? O que é isso, João? Copo, certo? Nomeação é o primeiro passo para a alfabetização, né? Por quê? Como que funciona esse processo? Isso que a gente precisa compreender, tá? Todas as coisas, como vocês viram aí no texto, né? Compreender a linguagem ela é muito importante, ela surge desde a barriga da mãe, né? Essa comunicação. O que é comunicar? É dizer ao outro o que eu penso, o que eu sinto, né? E aí dentro da barriga, quando você fala com o bebê mexe, né? Porque ele está escutando a voz da mãe. E ele já sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é aquela outra voz que sempre vem, que é da vovó, né? Ele conhece quando a mãe coloca uma música e aí ele fica mais agitado. E quando ele sai da barriga, ele consegue associar esse som que ele escutou antes, né, ao de agora, certo? Então, assim, esse é o primeiro passo da comunicação, né? É quando eu associo sons que eu escuto, né, a pessoas ou objetos, né? Quando você escuta um latido, o que que vem na sua cabeça? Que imagem você vê? A de um cachorro, né? Porque quem late são os cães. O cão late. Aí se eu pegar e falar para a criança assim, o meu gato latiu, ele vai falar, não, pro, gato não late, gato mia. Como ele sabe isso se ele é tão pequeno? Como que ele compreende a diferença de um latido para o mio, o miado, né? Então, qual que é? Se ele não sabe ler, se ele não sabe escrever, se ele não... Porque isso é o primeiro marco da comunicação, né? A associação. Então, eu associo aquele som àquela imagem. Então, nosso cognitivo, ele é tão, tão, tão valioso que o que ele faz? Ele armazena toda essa informação. Ele armazena o som do celular, ele armazena o som do WhatsApp, ele armazena o som do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito, né? Ele associa ele armazena a voz da mamãe, do papai, da vovó. Ele sabe qual que é a voz do YouTube, qual que é o som, né, do carro, ele sabe, do caminhão, da moto. Então, assim, é a primeira parte, né? Primeiro eu gravo, eu aprendo esse som, né? E aí depois eu transformo ele em uma imagem, né? Ah, então agora ele já tá começando a saber. Sim, quando você começar a ensinar para ele que o A, o que que ele fez primeiro? Ele escutou um som, né? E esse som, ele tem uma imagem também. Qual que é a imagem desse som? A letra A, certo? Então, esse é o processo, tá? Eu vou dar uma pausinha agora, aí a gente volta daqui a pouco, tá bom? Pra gente conversar mais um pouquinho, tá?